Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. E Centro de Ensino Alice Coutinho. Matrículas abertas. Ligue 3339-6230. E aí, galerinha que vai fazer o Enem, boa tarde. E aí, tão nervosos para a prova? Calma que a gente tá chegando para trazer dicas e orientações para você fazer uma super prova. Olha só, hoje o nosso foco é a prova de linguagens. Nós vamos receber aqui a professora Débora Oliveira. Olha só, minha gente, nós vamos mostrar também como anda a preparação dos alunos e dar sugestões de filmes para você que quer aprender curtindo, não é massa? É hora de ficarmos conectados no Enem. E a gente abre a edição 2022 do Conectados no Enem de olho na prova de linguagens. Afinal, são 45 questões. Quem vai nos ajudar fazendo uma revisão rápida é a professora Débora Oliveira. Chegue para cá, professora. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, queridos alunos. Professora, e aí, o que é mais importante que a senhora traz para a gente hoje nessa super revisão? Então, Paulo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um mito que se criou em torno da prova de linguagens do Enem, né? Que os nossos alunos sempre dizem, não precisa estudar para a prova de linguagens não, é só interpretar o texto, lá na hora a gente vê como é que vai ficar, mas não é bem assim, pessoal. A prova de linguagens tem um grande índice de erro, justamente porque os alunos deixam ela para lá, focam em outras áreas achando que é só leitura. Mas para essa leitura a gente tem que ter uma atenção redobrada. Então eu decidi trazer aqui alguns passos, podem passar por favor, para a gente focar e ter mais um bom desempenho nessa hora dessa leitura. Porque afinal de contas, eu trouxe aqui para vocês uma tríade de linguagens. O aluno precisa focar no comando, na prática e na teoria. Podem passar. A teoria, o que seria, né? Muitas pessoas falam que na prova de linguagem é só interpretação, minha gente. Mas essa interpretação é baseada em uma teoria. Se o aluno não focar, não prestar atenção nos conteúdos de linguagem que mais caem, inclusive os alunos perguntam muito, quais são os conteúdos que mais caem na prova de linguagem? Então, geralmente são aqueles conteúdos que têm a ver com o nosso cotidiano. Então, funções da linguagem, gêneros textuais, tipologia textual. O que é que a gente precisa entender aqui? Quando eu estudo a teoria, eu estou me preparando para possíveis termos que vão ser utilizados na prova, nas perguntas do Enem. Como, por exemplo, funções da linguagem, estruturas injuntivas, arranjo singular dos períodos, crônicas. Se o aluno ele não está preparado teoricamente, quando ele se deparar com a prova, lá com as questões, ele não vai conseguir interpretar por quê. O que é que vai faltar? A teoria para ele. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é sim se voltar para a teoria da língua portuguesa. A segunda dica que eu dou para vocês é a questão da prática, minha gente. A prática da leitura é fundamental na hora de resolver e se dar bem nas questões de linguagem no Enem. O que é que o aluno precisa ter? Uma leitura diária, né? Então você tem que ser um leitor, ter o hábito da leitura na sua vida, mas não é qualquer leitura. Essa leitura precisa ser ativa, então você precisa entender o que está lendo, interpretar, e desafiadora, porque não adianta o aluno ficar lendo só aquilo que ele já conhece. Como é que ele vai desenvolver o vocabulário se ele não tentar aprofundar essa leitura? Então a minha dica é, começa com a leitura mais simples, diária, para desenvolver o hábito. Depois, minha gente, começa a buscar textos que vão te desafiar, que vão fazer você sair do livro, da leitura e pesquisar novas palavras para ampliar esse vocabulário, para você conseguir aumentar a sua chance de entender na hora de responder a questão do Enem. Pode passar. A última questão, mas não menos importante, é você estar atento ao comando da questão. Geralmente, minha gente, o comando é aquela última linha, a última frase que tem ali na pergunta, que é o que o aluno precisa prestar mais atenção. Todo mundo sabe que o Enem é uma prova desafiadora, porque tem tempo cronometrado, os textos geralmente são muito longos, então o que é que você tem que prestar atenção? No comando da questão. Geralmente as provas de linguagem vêm abordando aí 3 tipos de comando. Um comando voltado no conteúdo, então do que trata o texto? Esse texto está falando sobre o quê? Então você deve ficar atento nesse comando. Outra coisa, a forma, é aí que a gente vai ver a tipologia textual, o gênero, que forma é aquele texto, qual é a função desse texto na sociedade.
A intenção do autor, muitas vezes a pergunta está lá falando sobre uma notícia, mas não quer saber sobre o gênero, quer saber sobre a intenção do autor com aquele texto. É informar, é convencer, é argumentar? E a relação entre dois textos também é muito comum a gente ter questões desse tipo no Enem, e geralmente essas questões vão envolver as outras, forma, conteúdo e a intenção. Então o que é que o aluno tem que estar atento? Às vezes vai vir uma música, duas músicas com temáticas diferentes, ou dois gêneros diferentes com a mesma temática. Então o que é que o autor, o que é que o avaliador do Enem está querendo comigo? Porque outra dificuldade que o aluno pode encontrar é, professora, aqui tem 3 respostas corretas. Verdade, as 3 estão corretas naquela temática, mas você tem que prestar atenção exatamente no que o seu avaliador está querendo que você responda. Não necessariamente vai ter respostas erradas, mas para aquela pergunta, qual é a resposta mais correta? Então é isso, vocês devem ficar atentos a esses 3 passos da língua portuguesa, da prova de linguagens, ao conteúdo, à forma e ao comando, tá certo, pessoal? Espero ter ajudado. Pois é, minha gente, uma super aula para você que está acompanhando o Conectados no Enem. Mas, professora, naturalmente sempre fica aquela duvidazinha, né? É normal e a senhora está aqui para ajudar a gente a diluir todas essas dúvidas dos estudantes. A gente tem o Eliakim, que tem uma duvidazinha para a gente. Diz aí, Eliakim. Professora, quais têm sido os conteúdos mais recorrentes na parte de linguagem dos Enem dos últimos anos? E aí, professora? Funções da linguagem, figuras de linguagem, tipologia textual, gênero e variação linguística. Geralmente aqueles conteúdos que são mais contextualizados, que o Enem consegue abordar a realidade, as diferenças linguísticas no Brasil como um todo. Então, esses são os conteúdos mais abordados. A gente tem agora a dúvida da Yasmin Sara da Silva. Conta aí, Yasmin, qual é a sua dúvida? Professora, qual o cuidado que nós precisamos ter para fazer a interpretação de textos lá na hora do Enem? Então, Yasmin, nessa hora que vocês têm que ficar focados ali no comando da questão, porque, como eu falei, às vezes aparecem 3 alternativas corretas, mas você tem que ficar atento a exatamente o que é que aquela pergunta está pedindo para você. É intenção? É função do texto na sociedade? O que é? Então, foca no comando que dá certo. Pois é, professor, eu vi a senhora falando ao longo da aula a respeito do comando e me parece que é uma das dúvidas mais frequentes dos estudantes. Por que é tão difícil para o aluno chegar no comando exato da questão? É um texto longo, o que é que explica isso? É justamente isso. Pelo cansaço, né, geralmente os alunos no dia de linguagem começam pela redação do Enem e aí terminam ficando cansados, afobados, o nervosismo bate, minha gente, mas eu digo a vocês, tenham calma, né? Antes de você ler o texto propriamente dito, dá uma olhadinha naquele finzinho da questão para você realmente já ir para o texto focado no que você quer e treino, estudo e ter calma, paciência, que se você se preparou vai dar certo. Ainda tem dúvidas para a professora Matheus? Vai lá, Matheus. Professora, eu gostaria de dicas para saber como identificar as funções da linguagem no Enem. Oi, Matheus, muito boa sua pergunta. Para a gente identificar as funções da linguagem, é importante primeiro ter um estudo detido do conteúdo. E quando a gente está estudando, a gente vê o quê? Que as funções da linguagem possuem palavras-chave. Então, por exemplo, se eu estou lendo um texto lá do Enem e eu sei que aquele texto tem como função informar, eu já sei que aquela função é referencial. Porque estudando eu vou perceber que cada função, olha o nome, função, cada texto tem uma função social. Então, informar, convencer, foca na mensagem, nos sentimentos de quem escreve. Então, o que eu digo para vocês é, olha a função daquele texto, foca numa palavra-chave, que aí você vai conseguir memorizar todas as funções. Professora, a gente diluiu as dúvidas principais que surgiram ao longo do nosso programa e eu abro esse espaço para a senhora fazer as suas considerações finais, dar aquela última dica que de repente pode ser a salvadora na situação de muitos estudantes. É verdade, gente. Nesse momento tão importante, eu quero que vocês lembrem-se de que vocês são muito mais do que uma prova do Enem, são muito jovens, estão fazendo a parte de vocês. Agora é só ter calma, respirar, assistir aqui o Foco Conectados no Enem, que vai dar certo, tá bom, pessoal? É isso. Tá aí, muito obrigado, viu, professora, pela sua participação. Para você que nos acompanha, fique ligado, porque ainda há muito o que a gente abordar no programa
conectados no Enem. Mas olha só, tem um recadinho muito especial para você que quer passar no vestibular. A gente tem que ter uma escola que nos dê suporte, não é mesmo? Professores capacitados, salas de aula equipadas e conteúdo programático em dia. No Alice Coutinho Centro de Ensino tem tudo isso e mais. A escola tem a preocupação de ensinar valores. É o lugar certo desde a educação infantil até o ensino médio. Confira o VT. A boa educação me ajuda a escolher o certo. Eu sei onde eu quero chegar. E para alcançar, é preciso ter uma base bem construída, professores que estimulem o prazer do aprendizado e trocas de experiência, sala de aulas bem equipadas com kit multimídia e um moderno laboratório. Realizei meu sonho de ingressar na faculdade e mais, aprendi valores. Não é sobre só educar, é sobre formar cidadãos, com os elos que norteiam o nosso trabalho, Deus, família e escola. Tá dado o recado, hein, minha gente? Pessoal, é hora do intervalo. Já já a gente volta com mais dicas para vocês. Domingo é dia de eleição e votar é um direito seu. Por isso, a Justiça Eleitoral esclarece: trabalhadoras e trabalhadores têm liberdade de escolher os próprios candidatos e candidatas. Qualquer ameaça, caso não escolham determinada candidatura, qualquer oferecimento de benefício em troca de voto ou impedimento do trabalhador de votar é crime. Denuncie o assédio eleitoral. Todo início é pequeno, não temo e vou aprendendo. Eu me adequo ao que tenho, mas não limito meu sonho. Liberdade é o que somos pra ser o que nós quisermos. O aprendizado é claro e ele não para. É outro dia, irmão, outra oportunidade, seja a melhor versão. Forme sua identidade livre pro sim e pro não. Em casa ou na cidade, sala de casa é aula e ela não para. Aprender aqui não tem limite. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Domingo é dia de eleição e votar é um direito seu. Por isso, a Justiça Eleitoral esclarece: trabalhadoras e trabalhadores têm liberdade de escolher os próprios candidatos e candidatas. Qualquer ameaça, caso não escolham determinada candidatura, qualquer oferecimento de benefício em troca de voto ou impedimento do trabalhador de votar é crime. Denuncie o assédio eleitoral. A boa educação me ajuda a escolher o certo. Eu sei onde eu quero chegar. E para alcançar, é preciso ter uma base bem construída, professores que estimulem o prazer do aprendizado e trocas de experiência, sala de aulas bem equipadas com kit multimídia e um moderno laboratório. Realizei meu sonho de ingressar na faculdade e mais, aprendi valores. Não é sobre só educar, é sobre formar cidadãos, com os elos que norteiam o nosso trabalho, Deus, família e escola. Domingo é dia de eleição e votar é um direito seu. Por isso, a Justiça Eleitoral esclarece: trabalhadoras e trabalhadores têm liberdade de escolher os próprios candidatos e candidatas. Qualquer ameaça, caso não escolham determinada candidatura, qualquer oferecimento de benefício em troca de voto ou impedimento do trabalhador de votar é crime. Denuncie o assédio eleitoral. Fala galera, estou aqui para trazer algumas orientações para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. É preciso ficar atento nos 2 dias de provas. No dia 13 de novembro, os portões vão abrir ao meio-dia e esses portões serão fechados exatamente 1 hora em ponto. Tem que ficar ligado. As provas vão começar 1h30 da tarde e terão duração de 5h30. No primeiro dia de provas, os candidatos vão responder a 90 questões, 45 questões de linguagens e códigos e outras 45 questões de ciências humanas, além, claro, de produzir o texto da redação. Já no segundo dia, no dia 20 de novembro, serão apenas as 90 questões, 45 de matemática e outras 45 de ciências da natureza e suas tecnologias. Ou seja, o candidato terá 30 minutos a menos para fazer
a prova do Enem no segundo dia. Informações importantes também com relação à documentação que precisa levar. O candidato tem que apresentar no local de prova um documento oficial com foto, pode ser o RG, pode ser também a carteira de trabalho, a carteira de motorista ou até mesmo um passaporte. Se o estudante tiver perdido ou se essa documentação tiver sido roubada, é preciso levar um comprovante de que solicitou a segunda via do documento e também o boletim de ocorrência, caso tenha perdido esse documento. Lembrando também que alguns documentos com foto não são aceitos, é importante ficar muito atento, como, por exemplo, a carteira de estudante, carteirinha de clube. Esse tipo de documento não é aceito no Enem. A gente lembra que todas as informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio você acompanha também nas nossas redes sociais. youtube.com/TV Borborema, facebook.com/TV Borborema e também no Instagram, @TV Borborema. Você fica agora com muito mais informações sobre o Enem com Paulo Pessoa no Conectados do Enem. Domingo é dia de eleição e votar é um direito seu. Por isso, a Justiça Eleitoral esclarece: trabalhadoras e trabalhadores têm liberdade de escolher os próprios candidatos e candidatas. Qualquer ameaça, caso não escolham determinada candidatura, qualquer oferecimento de benefício em troca de voto ou impedimento do trabalhador de votar é crime. Denuncie o assédio eleitoral. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. E Centro de Ensino Alice Coutinho. Matrículas abertas. Ligue 3339-6230. Fala pessoal, todos conectados no Enem? Pois é, depois dessas dicas importantíssimas da professora de linguagens, eu chego agora com outras dicas, agora na parte de literatura brasileira. Dicas que farão toda a diferença na hora do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Anota aí. Dom Casmurro, do autor Machado de Assis, é um dos preferidos do Enem e está presente principalmente nas questões interpretativas. Trata-se de um realismo psicológico que também pode ser chamado de romance impressionista. Ele foi lançado em 1899, mas até hoje é bastante lido e explorado em provas e vestibulares. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, retrata a ingenuidade de Macabea e seu esforço para sobreviver em uma cidade grande. Vale a pena ressaltar que a autora utiliza de uma linguagem moderna, cheia de frases análogas, metáforas e associações inusitadas. Estrela da Vida Inteira, do autor Manuel Bandeira. Trata-se de uma coletânea de poesias completas em que o autor deixa a marca do seu estilo modernista. Por meio das suas poesias, o autor traz uma linguagem coloquial, caracterizada pela irreverência, verso simples e o registro das coisas mais simples do dia a dia. Memórias Póstumas de Brás Cuba, outra obra de Machado de Assis bastante recorrente e que tem muita chance de estar na prova do Enem 2022. A obra é de 1881. Um romance que retrata questões da época, como a escravidão, o positivismo e a luta de classes sociais. Laços de Família, mais uma obra de Clarice Lispector. Seu gênero literário é o conto, pois existe a junção de 13 contos que leva o leitor a interpretar o cotidiano de personagens comuns, além das palavras escritas. É muito comum que o leitor se identifique com esses personagens, já que a escritora aguça a sensibilidade por meio da linguagem. Capitães de Areia, de Jorge Amado. Neste romance, vemos a história de um grupo de garotos que vivem perto do mar. São os Capitães de Areia. A obra traz como foco a condição humana, também com uma forte crítica social. O autor traz notícias de jornais que falam sobre a criminalidade, fazendo referência aos garotos. Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos. É uma obra da segunda fase do modernismo, lançada em 1938. Trata-se de um romance que retrata o regionalismo, com fortes críticas aos problemas sociais à época. Por esse motivo, é considerado um livro bastante reflexivo, inspirado na própria infância do autor. A obra está escrita em terceira pessoa e é considerado um romance desmontável, ou seja, com capítulos independentes. O Cortiço é um romance do escritor brasileiro Aloísio de Azevedo. Foi publicado em 1890 e faz parte do movimento naturalista do Brasil. A obra retrata a vida das pessoas simples de um cortiço do Rio de Janeiro, com teor crítico em relação à situação daquele momento.
Trata-se de uma exímia representação da realidade brasileira. E aí, dicas anotadas? Eu espero que sim. Seguimos juntos, conectados no Enem. E agora a gente fala como anda a preparação dos estudantes que tentam uma vaga em uma universidade. Luísa vai fazer o Enem pela segunda vez, só que agora é valendo. Estudante do 3º ano do ensino médio, ela quer atingir uma nota para garantir uma vaga no curso de medicina. Eu tenho focado nas disciplinas que eu tenho mais dificuldade, mas mesmo assim sem deixar de estudar as outras, porque não podemos deixar de estudar as outras, porque senão fica meio difícil de conciliar tudo. Além das 6 horas de aulas na escola todo dia, a estudante também tem um reforço com um cursinho preparatório, com mais 3 horas de aulas. Como eu estudo de manhã, eu tenho um horário da tarde e da noite livre, então eu montei o cronograma com base nisso. Eu estudo à noite no cursinho preparatório, são 3 horas de cursinho e tenho as 6 horas aqui de manhã. Mas é preciso tomar cuidado para não atropelar o conteúdo nesse curto período de tempo. Nessa reta final, a principal dica é exatamente dar uma desacelerada nos novos conteúdos e partir para a revisão. É o que está fazendo Andrew. Essa edição será a 3ª do estudante, que viu na possibilidade de fazer o Enem como treineiro nas últimas 2 edições, a oportunidade de conhecer melhor a prova. Agora busca uma nota que o leve ao curso de medicina. Bom, a reta final é fazer a questão e você ali corrigir, ver o que errou, ver o que precisa melhorar um pouquinho. Não é mais tanta parte de conteúdo, né? A parte de conteúdo você faz durante o ano inteiro. No cronograma de estudos também é importante reservar um tempo para descansar. Eliakim quer cursar música e tem se dedicado tanto nas aulas da escola como no cursinho, mas já sabe o que vai fazer para deixar de lado o nervosismo nessa fase final. Assistir séries ou ir passear com os amigos, fazer alguma coisa que você gosta, não precisa ser algo tão relacionado a um hobby, alguma coisa, mas algo que te faça feliz. O primeiro dia de prova será no dia 13 de novembro, já o segundo dia do exame será em 20 de novembro. Segundo o INEP, em todo o Brasil serão mais de 3.300.000 estudantes que vão fazer a prova. E com pouco tempo para revisar tudo, a dica é encontrar alternativas que deixem o conteúdo mais leve. Fazer questões, né? Tentar dosar o seu lazer, logicamente, e fazer questões. Porque às vezes a gente estuda tanto e o estudo não é tão efetivo. Tem gente que passa 12 horas por dia estudando e uma pessoa que passa 2, 3 horas é muito mais efetivo do que aquele que passa 12 horas. Então, ter sua válvula de escape, como eu costumo dizer aos meninos, né? Precisa descansar um pouco. Com ou sem o reforço na escola para a prova, a verdade é que agora planejamento e organização podem fazer a diferença. Agora eu tenho um recadinho para você. Se liga que a Uninassal tem uma condição para lá de especial. Conte com a primeira e a segunda mensalidades por R$ 99,00 cada, mais desconto de até 60% durante todo o curso. É a sua chance de fazer uma graduação diferente de tudo que já viu. Na Uninassal, o aluno conta com o Ubíqua, um sistema de aprendizagem que usa mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores e os professores mais relevantes do Brasil e do mundo, sem falar na formação focada na prática, que simula o dia a dia de cada profissão. Você pode ter acesso a tudo isso com esse desconto de até 60%. Já pensou? Tem mais! Atenção! Se você vai fazer o Enem ou fez nos últimos 5 anos, entre com a sua nota e aproveite a oferta sem precisar fazer o vestibular. Garanta sua vaga pelo site uninassal.edu.br. Uninassal não para! Gente, para se preparar para o exame é preciso estudar muito, mas também é importante ter repertório. E isso é possível diretamente do sofá da sua casa, assistindo filmes e séries. Então se liga na seleção de materiais audiovisuais que podem trazer mais conhecimento para você. A gente começa a lista com um filme recente, de 2019 e brasileiro. Bacurau retrata a realidade de um Brasil contemporâneo poucas vezes abordado, com críticas e discussões sociais
e de classe. A história se passa no sertão do Nordeste, em uma realidade distópica que traz violência, porte de armas, miséria, crise da água e do meio ambiente. Além disso, aborda políticos milicianos e a força do capital estrangeiro e do neocolonialismo. O filme 1917 é outra produção recente de 2019. O longa conta a história de 2 cabos britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Os 2 recebem a missão de alertar seus compatriotas sobre uma emboscada que seria armada pelos alemães. Para concluir a missão de enviar a mensagem, os 2 precisam atravessar o território inimigo. Uma jornada que parece impossível, mas que pode salvar 1.600 pessoas. Sustentabilidade e meio ambiente são temas recorrentes na prova do Enem, principalmente nos cadernos de Ciências Humanas e suas tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias. O documentário Cowspiracy vai te ajudar a compreender a importância desses 2 temas. O filme A Lista de Schindler é de 1993, mas continua atemporal. Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a produção conta a história de Oskar Schindler, um membro do Partido Nazista que ajudou a libertar mais de 1.000 judeus do campo de concentração de Auschwitz. Para entender mais sobre a história brasileira, a dica é guerrasdobrasil.doc. Com 5 episódios, a série documental retrata os conflitos armados brasileiros ao longo dos anos, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. A série passa pelas guerras da Conquista, dos Palmares, do Paraguai, a Revolução de 1930 e o fim da Velha República, até o crime organizado contemporâneo. Entre uma hora e outra de estudo, essas obras são uma maneira leve e didática de aprender mais sobre diversos temas e ampliar seu conhecimento. A UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, aprovou as 2 entradas agora através do SISU. São mais de 6.000 vagas e quem chega com mais detalhes é o repórter Diego Almeida. É com você, Diego. A adesão ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, aconteceu após uma reunião do Conselho e foi votada por unanimidade entre os conselheiros aqui da Universidade Estadual da Paraíba. Ao todo serão 6.288 vagas disponíveis para os cursos de ensino superior aqui da instituição. Durante essa reunião, os conselheiros também estabeleceram os pesos e as notas mínimas para o ingresso do estudante aqui nos cursos da UEPB. Para se inscrever no SISU, é preciso que o estudante tenha feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que estão marcadas para acontecerem nos dias 13 e 20 de novembro. Gente, o Conectados no Enem de hoje está chegando ao fim. No próximo sábado a gente se encontra, mas olha só, na semana que vem o nosso encontro é às 10 da manhã. Então já agenda aí no seu celular, coloca um lembrete, um despertador, porque no sábado que vem, às 10 da manhã, a gente se encontra. Até lá! Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. E Centro de Ensino Alice Coutinho. Matrículas abertas. Ligue 3339-6230.